Há uns anos atrás, teve um programa na TV que tinha esse nome aí, No Limite. E nesse programa, as pessoas elas eram submetidas a algumas provas e o objetivo era que as pessoas, quando elas eram provadas, elas desistissem e pedissem água, iam embora do programa, por iniciativa própria, não porque outros determinavam. Então, elas eram submetidas a essas provas para colocá-las no limite, num determinado limite que elas falavam assim: não, esse é o meu limite, daqui eu não vou adiante, aqui eu paro, aqui eu desisto. E ganhava o prêmio quem ficasse até o final. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, por causa das provações, por causa das circunstâncias da vida, nós também somos colocados no nosso limite. E a pergunta que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite é a seguinte: qual é o seu limite? Qual é o momento da sua vida, a provação que você pode passar na sua vida, ou a circunstância que você pode passar na sua vida, que você vai dizer assim: não, eu desisto, daqui em diante eu vou caminhar por outro caminho, eu vou trilhar outras estradas, porque eu desisto. Eu quero ler com vocês o livro do profeta Daniel. Se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você quiser acompanhar na tela, também os textos estão na tela. A vantagem de você acompanhar na tela é que aí todos nós podemos acompanhar na mesma versão e na mesma tradução. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Daí lá no versículo 6, vem então a ordem: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. No versículo 8: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que nós lemos a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações e trazer aquela mensagem que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Na história dos judeus, eles tiveram 3 grandes exílios. O primeiro exílio foi para o Egito, quando vocês conhecem a história que houve uma grande seca, e por causa do plano de Deus em relação ao seu povo, eles, por instrumentalidade de José, eles foram para o Egito, e lá eles permaneceram durante 400 anos, até que Deus levantou o seu profeta, o seu libertador, de nome Moisés, e através da instrumentalidade de Moisés, o Senhor tirou o povo do Egito. Depois, após a divisão do reino de Israel e de Judá, o povo do norte, eles foram todos dispersos, e o reino do sul, depois de alguns anos, eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá, eles permaneceram cativos durante 70 anos. E foi nessa época que os babilônicos levaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e toda a nata, os jovens, todos aqueles que tinham força de trabalho, eles deixaram lá em Judá apenas os velhos, os fracos, os doentes. Então, os judeus que representavam alguma coisa que pudesse trazer algum benefício para o império da Babilônia, eles foram levados lá para a Babilônia. E entre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E depois de 70 anos, eles voltaram. E depois, houve um terceiro exílio dos judeus, que só terminou agora, então, no século passado, lá em 1948. Então, no ano 70, com a invasão que houve pelo exército romano em Jerusalém, eles foram dispersos pelo mundo inteiro. E os judeus, então, eles permaneceram, então, dispersos em todo o mundo, do ano 70 até o ano de 1948, então, aproximadamente 1.900 anos, eles permaneceram dispersos por todo o mundo, né? Então esses foram os 3 exílios principais do povo judeu, e hoje eu gostaria de falar de um evento que aconteceu nesse segundo exílio, com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, com o rei, com o imperador Nabucodonosor. Então aí ficava o reino de Judá, né? Ficava ao sul do reino de Israel, a capital era Jerusalém, e era formada por 2 tribos remanescentes de todo Israel, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, quando Judá foi invadido por Nabucodonosor, eles foram levados lá para a Babilônia. Só para vocês poderem se situar um pouco, onde fica a Babilônia, hoje seria equivalente onde é o Iraque. Então, onde é o Iraque hoje, toda vez que a Bíblia falar na Babilônia, geograficamente, é onde se situa o Iraque hoje. Então, o Iraque hoje é a antiga Babilônia, onde ficava a antiga Babilônia. Então, aí pela história, mais ou menos vocês já puderam ter uma noção do que aconteceu. O rei Nabucodonosor, ele fez uma grande estátua de ouro, e ele baixou um decreto que todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela imagem,
quando tocasse o som dos instrumentos. E vocês devem perceber, por toda a leitura do livro de Daniel, que tanto Daniel como seus amigos e aqueles demais escravos que foram trazidos de Judá, eles eram muito perseguidos porque eles eram muito abençoados também. E toda vez que uma pessoa ele se destaca, ele acaba despertando o que nas outras pessoas? Inveja, ciúmes e perseguições. Muitas vezes, se você pensar na história da sua vida, você começa a perceber que muitas vezes você foi perseguida, você foi injustiçada, justamente porque você se destacava no local onde você trabalha, no local onde você estuda. E assim não era diferente com Daniel, e não foi assim diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha pessoas que ficavam vigiando esses jovens 24 horas por dia. E como eles conheciam mais ou menos o caráter desses homens, o caráter diante de Deus, eles já sabiam que eles não iriam se prostrar diante daquele Deus. E isso realmente aconteceu. Quando tocou os instrumentos, eles não se ajoelharam. E o que aconteceu? Imediatamente, aqueles homens invejosos, aqueles homens ciumentos, aqueles homens perseguidores, foram levar a notícia para o rei Nabucodonosor. Olha, aqueles judeus que o Senhor trouxe lá de Judá, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram um pouco do rei, eles fizeram um pouco do Deus do rei, eles fizeram um pouco do seu decreto, eles fizeram um pouco da sua imagem. E quando os instrumentos tocaram, eles não se ajoelharam e não adoraram aquela estátua. Nabucodonosor mandou chamar aqueles homens e deu uma nova oportunidade para eles. Fala, olha, novamente vai tocar os instrumentos e vocês vão ter a oportunidade de se ajoelhar e prestar reverência e adoração à imagem. Mas se vocês não fizerem isso, vocês serão jogados na fornalha. E eu pergunto, quem será o Deus que vai livrá-los de mim? Então essa foi a história. E daí o que aconteceu? Eles disseram assim, antes mesmo de tocar os instrumentos. Falou, olha, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele vai livrar. Mas mesmo que Ele não livre, nós não nos prostraremos diante de outros deuses. Nós sabemos que nosso Deus é poderoso para nos livrar. Mas, na sua soberania, no seu querer, mesmo que Ele não nos queira livrar, nós não nos prostraremos. Nós continuaremos fiéis a Ele. Daí, o que diz a história? Que o rei Nabucodonosor se enfureceu, mandou aquecer a fornalha muito mais do que de costume, e lá eles foram jogados então naquela fornalha. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Isso logo em seguida aqueles homens serem jogados naquela fornalha. E disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então aí houve um grande livramento de Deus pela fidelidade daqueles homens. Mas, eu pergunto para vocês, qual foi o limite daqueles homens? Deles servirem a Deus, deles se manterem fiéis a Deus, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem
a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Esses homens, assim como Daniel, não tinham limites. Eles estavam dispostos a enfrentar a tudo e a todos pelo nome do Senhor. Eles estavam dispostos a morrer pelo nome do Senhor. Eles preferiram entregar o seu próprio corpo a servir a outros deuses. Esse era o limite deles. Eles não tinham limites. Eles estavam dispostos a morrer pela fidelidade que eles tinham ao Senhor. Daí eu volto àquela primeira pergunta: qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Qual foi o limite de Cristo? Quando que chegou um determinado momento da vida de Cristo, e Cristo falou assim: ah, não, aqui é o meu limite, daqui em diante eu não vou, aqui eu desisto. O que diz a palavra? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, e morte de cruz. Então Cristo também, como ele veio cumprir a missão do Pai, ele não teve limites. Momentos antes da sua morte, ele antevendo a angústia pela qual ele ia passar, ele chorou, ele suou lágrimas, ele suou sangue, ele verteu sangue, e ele fez aquela oração: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E Deus cumpriu em Cristo toda a sua vontade soberana, a sua vontade perfeita. E Cristo, ele deu a si mesmo, ele entregou a si mesmo em nosso lugar, porque esse era o desejo do Pai. Muitas vezes, a gente assistindo ou lendo a história de Cristo, nós temos a tendência de nos penalizarmos, de ficarmos com dó, mas nós precisamos lembrar que foi Cristo que entregou a si mesmo. Foi Ele que entregou, foi Ele que se entregou. Foi Ele que entregou a sua vida, foi Ele que entregou o seu corpo, foi Ele que entregou o seu sangue em nosso favor. Por quê? Em obediência ao Pai, para cumprimento dos propósitos de Deus, que se cumpriram em Cristo, assim como já haviam se cumprido em Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e tantos outros homens santos de Deus, que a gente pode ver nas Escrituras e em toda a história da igreja. E de novo, qual é o seu limite? A terceira vez eu pergunto: qual é a hora em que você fala, não, aqui chega? Seria a pressão da família? Quando nós resolvemos seguir a Cristo, muitas vezes a primeira pressão que nós sofremos é da família. A família vai falar assim: você vai virar fanático? Você agora vai dar dinheiro para o pastor? Você vai enriquecer a sua igreja? Não é isso? Que para nós permanecermos fiéis a Cristo, a primeira coisa que nós precisamos enfrentar é a pressão da nossa família. É por isso que Jesus fala que aquele que não deixar pai, mãe e irmãos não é digno de mim. Ele não está falando no sentido de que nós devemos, quando nós resolvemos seguir a Cristo, nós devemos abandonar a nossa casa. Não, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que nós não devemos abandonar a nossa fé por causa da nossa família. Porque nós vamos sofrer perseguição das pessoas da nossa casa. Quando nós resolvemos levar o Evangelho a sério, quando nós resolvemos levar Deus a sério, a primeira perseguição que a gente sofre muitas vezes é dentro da nossa própria casa. E muitas vezes, aquelas pessoas que não tiveram uma experiência profunda com Deus, elas não conseguem passar a esse primeiro limite, que é o da família. Ah, não, contra a minha família não, minha família está me perseguindo muito,
eu estou sofrendo muitas perseguições, muita pressão, então eu desisto. Este é o meu limite. Muitas vezes é a influência dos amigos. O que meus amigos vão dizer quando eles souberem que eu estou seguindo a Cristo? O que meus amigos vão dizer que aquelas atitudes que eu tinha antes de conhecer a Cristo, agora eu não vou repetir mais aquelas atitudes? O que meus amigos vão dizer quando eles perceberem que o meu vocabulário mudou? O que meus amigos vão dizer quando eles perceberem que aqueles lugares que eu frequentava, eu não frequento mais? Eu serei motivo de chacota? Serei motivo de gozação? Serei motivo de repulsa por parte deles? Mas será esse o meu limite? Será que quando eu for pressionado pelos meus amigos, pelos meus colegas, eu vou desistir e vou falar, não, eu aguento muitas coisas, mas sofrer chacota, gozação e repulsa dos meus amigos, isso eu não aguento. Então, eu desisto. Ou então, será que a sua fé vai resistir àquilo que lhe ensinam na escola? Como que você vem estudar a palavra de Deus e nós aprendemos que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus? E depois a gente chega na escola, o professor vai dizer que tudo é fruto do acaso, tudo é fruto da seleção natural, que existem provas científicas, que existem isso e a prova científica deles para isso é chamada já há séculos de teoria, a teoria de Darwin. Até hoje as especulações de Darwin continuam sendo chamadas de teoria. Por quê? Assim como nós não conseguimos provar que Deus criou todas as coisas, porque nós acreditamos nessas coisas pela nossa fé, por outro lado, a ciência também não consegue provar as suas teorias. É por isso que até hoje ela é chamada de teoria. Nós precisamos ter mais fé para acreditar nas teorias de Darwin do que acreditar na palavra de Deus. São mais crentes aqueles que acreditam na evolução do que aqueles que acreditam na palavra de Deus. Porque para você acreditar na ciência, você precisa acreditar em tantas coisas. E para você acreditar na palavra de Deus, basta você acreditar na palavra de Deus. Mas muitas vezes, o jovem, o estudante, ele não resiste aos ensinamentos que lhe dão na escola. E quando esses ensinamentos, eles entram em confronto com a palavra de Deus, ele prefere dar crédito àquilo que aquele professorzinho do 2º grau ensina, do que aquilo que Deus ensina através da sua palavra. Eu costumo contar uma história de um garoto que ele sofria chacota na escola. Ele era muito inteligente, mas porque ele professava a sua fé, ele era ridicularizado na escola bíblica, na escola secular. E um dia, o professor, na frente de todos os alunos, pergunta assim para ele: fulano, você acredita mesmo naquela história de que Jonas foi engolido por aquele grande peixe e depois de 3 dias ele foi lançado vivo na praia? Como que você me explica isso? Ele falou assim: professor, eu acredito, mas não sei explicar. Mas quando chegar lá no céu, dá licença um pouquinho. Mas quando chegar lá no céu, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar Jonas de lado, e vou falar assim: Jonas, me explica como é que foi aquele negócio lá de você ser engolido pelo peixe, depois você passar 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, depois você ser vomitado lá na praia. Me explica esse negócio. Daí o professor falou assim para ele: mas e se Jonas não estiver lá no céu? Eu falei: ah, professor, se Jonas não estiver lá no céu, daí o senhor pergunta para ele. Então muitas vezes
Nós passamos na escola por essa chacota, por essa tentativa de nos ridicularizar, porque nós professamos o nome do Senhor, porque nós professamos que nós acreditamos na palavra de Deus, e nós acreditamos na palavra de Deus como verdadeira, mesmo que a gente não possa provar, porque nós cremos na palavra de Deus pela revelação do Espírito Santo no nosso coração. Porque o dia que nós pudermos, obrigado, Vitor, porque o dia que nós pudermos provar qualquer coisa dentro das Escrituras, deixa de ser fé, passa a ser ciência, e nós só podemos agradar a Deus através da nossa fé, através daquilo que nós fazemos, porque nós temos certeza, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Nós só agradamos a Deus porque nós o adoramos pela nossa fé, nós adoramos a Cristo pela nossa fé, nós acreditamos na verdade da palavra de Deus por causa da fé, não por causa daquilo que nós podemos provar. Muitas vezes nós encontramos dentro das igrejas jovens que são tão firmes, dedicados, aparentam ter fé no Evangelho, mas muitas vezes conhecem um namorado, a jovem, ou o jovem conhece uma namorada, e porque ela não professa a mesma fé, ela fala, não, esse negócio de igreja não. Se você quiser continuar namorando comigo, se você quer ter um relacionamento sério comigo, nada de igreja. E quantas histórias a gente conhece de pessoas de nosso relacionamento, de pessoas que abandonaram o Evangelho, porque acharam a pessoa que julgou ser o príncipe encantado, ou o jovem que acha que achou a princesa, e por causa daquele príncipe encantado, ou daquela princesa que ele julga ser, ele abandona o Evangelho, por uma aparente felicidade. E quantas pessoas se tornam infelizes por causa disso? Porque abandonam a fé, porque abandonam o Evangelho, abandonam a caminhada cristã, por causa de um relacionamento amoroso. E o que dirá então da carreira profissional? As pessoas que se dedicam à carreira profissional, e daí elas passam a não mais ter tempo para Deus e para as coisas de Deus. Trabalham. Segunda-feira trabalha, terça-feira trabalha, todos os dias da semana trabalha. No sábado está esgotado e muitas vezes tem que trabalhar. E muitas vezes no domingo, um dia que nós devemos dedicar, um dia especial para nós estarmos com outros irmãos, meditando na palavra, adorando ao Senhor, estamos em comunhão. As pessoas continuam se dedicando ao trabalho, ou então elas estão tão esgotadas que elas ficam o dia inteiro descansando, o dia inteiro dormindo, porque elas estão esgotadas de tanto trabalho. Quando a palavra de Deus diz assim, o que adianta, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas famílias não foram destruídas porque as pessoas abandonam a sua caminhada cristã por causa do trabalho, mas junto com a sua caminhada cristã, elas acabam abandonando também a sua família, não veem os filhos crescerem, não percebem aquilo que está influenciando o crescimento dos filhos. E quando ela percebe, é tarde demais. A carreira profissional acabou surrupiando tudo aquilo que ele tinha de valioso, porque ele deu mais valor à sua carreira profissional, ao seu status, do que aos princípios, do que a palavra de Deus, do que ao Evangelho. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente não atenta para algumas coisas. Quem aqui conhece aquele quadro Os Dois Caminhos? É um quadro do século XVIII. Alguém aqui conhece? Neia, Miro, Gisele, o Cesare, a Natália, o pessoal da velha guarda, assim, com exceção do Cesare, conhece aquele quadro dos Dois Caminhos.
Se você perceber naquele quadro dos dois caminhos, assim na esquerda, lá em cima, tem uma locomotiva. E aquele quadro é do século XVIII, final do século XVIII. Aquela locomotiva, ela foi colocada lá no caminho largo, como sendo o caminho que levava para a perdição, para o inferno. Sabe por quê? Porque com a descoberta da máquina a vapor e da locomotiva, com o desenvolvimento das ferrovias, os crentes que todos os domingos iam na igreja, e alguns só iam na igreja porque não tinha um lugar melhor para ir, eles começaram a perceber que se eles pegassem o trem de manhã, eles poderiam ir passear naquela cidade que ficava 2, 3 horas de trem, passava o dia lá, e à noite eles voltavam para casa e na segunda-feira ia trabalhar. Ou então ia visitar aquele parente distante, de manhã, passava o dia com aquele parente, e à noite voltava para sua casa. Então eles ligaram a locomotiva, a ferrovia, como algo que era do diabo. Por quê? Porque a ferrovia estava tirando os crentes de dentro da igreja. Os crentes não estavam indo na igreja, por quê? Por causa da locomotiva. Quando na realidade, o problema não estava na locomotiva, mas estava no coração do próprio homem. E o que acontece 200 anos depois? O homem, ele deixa de frequentar a igreja por causa do missionário Silvio Santos, por causa do missionário Faustão, por causa do jogo do Corinthians, por causa do jogo do Palmeiras, do São Paulo, por causa do campeonato, por causa desse campeonato, porque vai na praia, porque tem a chácara, então precisa ir lá pagar o caseiro, precisa ver as coisas como é que estão. Então, aquilo que deveria ser uma bênção na vida dele, passa a ser uma maldição. Quantas pessoas que não foram abençoadas com uma casa na praia, que lutaram tanto, mas a casa na praia serviu para ele passar todos os finais de semana e todas as férias com os filhos na praia, e os filhos foram criados longe do Evangelho, sofrendo todas as influências perniciosas na praia, longe dos caminhos do Senhor. É pecado ter casa na praia? Não é. É pecado ter uma chácara? Não é. É pecado ter um automóvel em que você... Não, não é. O problema é quando a gente utiliza todas essas coisas, ao invés de dedicarmos aquele tempo que o Senhor merece de todos nós. Durante 10 anos, quando os meninos eram pequenos, nós tínhamos uma chácara lá em Biúna. O Miro e algumas pessoas aqui conheceram aquela chácara. Mas sabe o que a gente fazia? Quando chegava no sábado à noite, nós fechávamos tudo e vínhamos embora. Os meninos perguntavam assim: pai, por que a gente não pode ficar aqui? Não, não. Amanhã nós temos compromisso. Então de manhã nós levávamos eles para a escola bíblica e à noite para o culto. E daí, eventualmente, quando era um final de semana prolongado nas férias, nós passávamos lá, porque também, de vez em quando você fazer isso, não é pecado. Nós não podemos ser legalistas também. Mas isso, quando se torna prática, quando nós virmos a igreja, nós virmos adorar, nós virmos ouvir da palavra de Deus, se torna exceção, é que nós deixamos que outras coisas ocupem o lugar principal na nossa vida. As decepções. Quantas vezes nós nos decepcionamos? E por causa da decepção que nós sofremos com homens, nós abandonamos a nossa caminhada cristã. Ah, eu não vou mais na igreja não. Eu fui lá e a pessoa passou por mim e não me cumprimentou. Ou então, a pessoa falou uma palavra e porque ela falou aquela palavra, eu vou abandonar a minha fé cristã por causa daquela palavra que eu não gostei. Uma vez, eu estava conversando com uma amiga, e eu cheguei e falei assim: a sua irmã está indo na igreja? Ainda? Ela falou: não, minha irmã não está mais indo na igreja. Eu falei assim: por que a sua irmã não está mais indo na igreja? Ela falou: não, o pastor fugiu com a pianista lá da igreja, e ela pegou e abandonou a igreja. Eu falei assim: foi o pastor que morreu por ela na cruz?
Foi o pastor que entregou seu corpo para padecer por ela? Ou verteu seu sangue em favor dela? Então, muitas vezes, nós nos decepcionamos com as pessoas, com situações que as pessoas colocam na nossa vida. E por causa disso, nós abandonamos a nossa fé. Ah, não! Eu não vou mais. Eu pensei que eu indo na igreja, eu ia trocar meu carro, eu continuo com o meu carro velho e ele só quebra. Eu comecei na igreja, eu perdi o meu emprego, eu pensei que eu ia ser promovido. Ah, não. Mas quem que falou que o evangelho é para resolver os meus problemas aqui e agora? Vejam a vida dos profetas. Vejam a vida dos apóstolos. Vejam a vida de Cristo. Vejam a vida dos grandes homens de Deus na história da igreja. Se eles tiveram prosperidade nessa vida, a prosperidade que eles almejavam era uma prosperidade celestial, eterna, onde os ladrões não entram, onde eles não roubam, onde a ferrugem não consome. E nós devemos também ter o nosso olhar lá na frente, sabendo que as grandes promessas de Deus são promessas espirituais, que vai se cumprir, elas vão se cumprir, mas que nós não temos domínio sobre o tempo, sobre quando elas irão se cumprir. E as provações que nós passamos, muitas vezes nós passamos por doenças, nós passamos por desempregos, nós passamos por guerras dentro das nossas casas, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, e muitas vezes, quando a gente está passando por essas provações, nós abandonamos a nossa fé por causa disso. Se aqueles homens, por causa daquela provação, eles também tivessem abandonado, eles teriam perdido a maior experiência que eles tiveram na vida deles. E nós não teríamos agora o exemplo daqueles homens, que mesmo diante da morte, eles resolveram continuar firmes na sua fé em Deus. O profeta Abacuque, diante de uma situação deprimente, de uma situação muito difícil na sua vida, ele faz uma declaração maravilhosa. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, deserto, não há comida, não há leite, não há água. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha que desafio extraordinário. Que coisa maravilhosa nós repetirmos essa declaração do profeta Abacuque. Pode acontecer o que quiser na minha vida, mas eu vou sempre louvar ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Eu não sou a minha salvação. A minha salvação não está no meu proceder. A minha salvação não está naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, mas está no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Porque Ele me garante, apesar de todas as circunstâncias que eu esteja vivendo. Porque Ele é o Deus da minha salvação, e Ele me faz andar altaneiramente, faz dos meus pés como os da corça. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, lá no capítulo 8, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, nós vimos hoje exemplos de homens que não tiveram limites. Sadraque, Mesaque, Abednego, o próprio Daniel, Abacuque, Paulo e principalmente Cristo, que é o nosso exemplo maior. Que nós sejamos desafiados a continuarmos a nossa caminhada cristã, mesmo que para isso nós corramos risco de morte, risco de perder os nossos bens, nossa família e os nossos amigos, porque mesmo nesses momentos nós podemos contar com o amor e com a segurança que Deus dá a cada um dos seus. Amém?